Você já se perguntou o que realmente significa ir além de uma leitura superficial da Bíblia? A vida de Davi, um rei segundo o coração de Deus, oferece um campo vasto para essa jornada. Não se trata de uma história infantil, mas de um mergulho profundo em princípios espirituais e desafios humanos que ecoam até hoje. Este vídeo promete desvendar aspectos menos óbvios da vida de Davi, revelando como suas experiências podem transformar a sua própria caminhada. Muitos cristãos, de todas as denominações, anseiam por uma compreensão mais robusta das Escrituras. A figura de Davi, com suas vitórias gloriosas e falhas dolorosas, proporciona um espelho para as complexidades da fé. Se você busca insights genuínos e aplicação prática, este é o ponto de partida ideal. Hoje, vamos explorar 5 lições poderosas da vida de Davi, examinando os fatos bíblicos e seus contextos, sem fantasias ou promessas de soluções fáceis. O objetivo é oferecer uma perspectiva que enriqueça sua visão espiritual e estimule um entendimento mais maduro e fundamentado. Para desvendar a profundidade dessas lições, precisamos primeiro compreender o cenário que moldou o caráter de Davi. Ele surge em um momento de transição em Israel, quando a nação passava do período dos juízes para a monarquia. Sendo o filho mais novo de Jessé, Davi era um humilde pastor de Belém. Sua infância foi marcada pelo anonimato e pelo cuidado com as ovelhas, uma ocupação que, embora simples, ensinou-lhe responsabilidade, coragem e uma profunda dependência de Deus. Naquela época, a liderança mesclava poder político e autoridade espiritual. Saul, o primeiro rei, foi escolhido por sua aparência, mas falhou em obedecer a Deus e perdeu o favor divino. Davi, ao contrário, foi ungido por Samuel não por sua aparência, mas por ter um coração voltado para o Senhor, mesmo antes de ser conhecido publicamente. Quando pensamos em Davi, vêm à mente as imagens do pastor, do músico, do guerreiro que derrubou, Golias, do rei e até do pecador arrependido. Cada uma dessas facetas revela um homem complexo, sujeito a erros e acertos como qualquer um de nós, mas com uma fé extraordinária. Imagine um jovem pastor, sem treino militar, diante de um gigante que aterrorizava um exército. Davi não confiava em armaduras, mas no poder de Deus. Essa atitude não era ingenuidade, mas uma profunda clareza sobre a origem de sua verdadeira força. É nesse contexto de humildade e fé que sua jornada de pastor a rei começa a ser forjada, revelando os princípios que ele encarnava. A primeira lição é sua: inabalável confiança em Deus, demonstrada no confronto com Golias. Davi não subestimou o desafio, mas sua fé era maior que seu medo. Ele declarou: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Essa não era arrogância, mas uma convicção profunda no poder divino. A segunda lição é a coragem para enfrentar o impossível. Poucos teriam a ousadia de desafiar um guerreiro gigante. No entanto, Davi já havia enfrentado leões e ursos para proteger seu rebanho, desenvolvendo uma bravura que brotava de sua fé. Essa coragem, alimentada por vitórias anteriores com Deus, o capacitou a ver o problema como uma oportunidade para a manifestação divina. Em nossos Goliases, desafios profissionais, crises de saúde ou problemas pessoais, a perspectiva de Davi nos convida a questionar: estamos contando apenas com nossos recursos ou nos voltando para uma fonte de poder maior? A terceira lição é a humildade e o genuíno arrependimento. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu pecados graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Quando confrontado pelo profeta Natã, sua resposta não foi de defesa, mas de um arrependimento profundo e sincero, expresso no Salmo 51. Ele não tentou esconder sua culpa,
mas a confessou abertamente. A quarta lição é a liderança com integridade, mesmo sob perseguição. Enquanto era caçado por Saul, Davi teve duas oportunidades de eliminar seu inimigo, mas se recusou a tocar no ungido do Senhor. Ele manteve seus princípios e esperou o tempo de Deus, demonstrando uma integridade rara em tempos de conflito. A vida de Davi nos mostra que até os líderes mais devotos podem falhar. Mas o que os distingue é a capacidade de se humilhar, reconhecer o erro e buscar o perdão. A quinta e última lição é a resiliência diante da adversidade. Davi enfrentou a perseguição de Saul, a traição de seu próprio filho Absalão, a perda de entes queridos e o peso de seus próprios pecados. Em todos esses momentos de angústia, ele buscava refúgio e força no Senhor, como evidenciado em muitos de seus salmos. Sua resiliência não era uma força bruta, mas uma capacidade de se curvar, aprender e se levantar novamente, sempre com os olhos fixos em Deus. Ele não mascarava suas fraquezas, mas as levava à presença divina. Então, como podemos aplicar esses princípios em nosso cotidiano? Primeiro, cultive uma confiança diária em Deus através da oração e do estudo da palavra. Medite nos salmos para encontrar força e inspiração. Segundo, pratique a coragem. Identifique um Golias em sua vida e dê pequenos passos para enfrentá-lo, confiando que Deus está com você. Lembre-se, coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Terceiro, abrace a humildade. Desenvolva o hábito do autoexame e seja rápido em reconhecer e confessar seus erros. O orgulho é uma barreira, a humildade, uma ponte. Quarto, viva com integridade. Seja no trabalho, na família ou na comunidade, esforce-se para ser uma pessoa de palavra, justa e honesta, mesmo quando for difícil. E quinto, construa resiliência. Veja os desafios não como o fim, mas como oportunidades para fortalecer sua fé, lembrando que Davi sempre encontrava no Senhor a força para prosseguir. É crucial ser realista. Aplicar essas lições não isenta a vida de dificuldades. O crescimento espiritual é gradual e exige persistência. O valor genuíno reside na transformação interna que esses princípios promovem. A fé de Davi não o blindou da dor, mas o capacitou a atravessar cada provação conectado a Deus. Para aprofundar seu entendimento, encorajo você a ler os livros de 1 e 2 de Samuel e os Salmos de Davi, como o 23, o 51 e o 139. Eles são fontes ricas de sabedoria e consolo. Em resumo, a vida de Davi é um testamento de que a verdadeira força está em um coração submisso a Deus. A grandeza espiritual não reside na ausência de erros, mas na capacidade de se voltar para Ele com um coração quebrantado e um espírito disposto a aprender. Que essas lições inspirem você a uma jornada de fé mais corajosa, humilde e resiliente, transformando sua caminhada e enriquecendo seu relacionamento com o divino. Se este conteúdo tocou seu coração e você deseja mais reflexões para aprofundar sua compreensão bíblica, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Seus comentários são muito importantes para o nosso diálogo.